No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tanto de esperança e uma indicação de um livro maravilhoso que eu amei ter lido, que eu amei conhecer, inclusive o autor, porque eu nunca tinha lido nada dele. E é muito bom ler autores brasileiros. Isso é muito bom e isso eu quero muito recomendar para vocês também. Como que tá a esperança por aí? Como que vocês têm lidado com isso? Porque a gente pode pensar que a esperança é uma coisa simples, mas não é. Não é porque é uma coisa que a gente propaga, que a gente estimula, não só em si, mas nas outras pessoas também. E a gente pode dizer que no mundo, na vida, no dia a dia, tem muita coisa que a gente pode fazer com a esperança, com a desesperança e com o que a gente sente, não é? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o livro A Esperança a Gente Planta, do Alexandre Coimbra Amaral, me trouxe muita coisa mesmo. Tanto que, olha, quanta marcação eu fiz. Eu quero muito ler um trechinho para vocês, 2 trechinhos que eu quero ler, que foram assim que arrebatadores para mim, que me atravessaram muito. E assim, vendo entrevistas dele, me preparando um pouco antes de vir falar desse livro tão incrível, eu vi ele dando exemplos muito interessantes, assim, até porque ele coloca aqui, né, a esperança a gente planta, então tem essa analogia com plantas de verdade. E para mim, eu sempre faço analogias assim também, eu como semear, né, como plantar uma semente, ter a paciência de esperar ela germinar, de esperar ela virar uma plantinha ou depois até quem sabe uma árvore. Então a gente tem todo um processo que tem que ser tranquilo na vida, que a gente precisa de paciência e de esperança. E muitas vezes a gente perde, ou não. Me digam aí se vocês não já perderam a esperança sobre algum assunto ou sobre a vida de forma total, alguma vez na vida. Eu já, com certeza. Em muitos momentos eu fico assim, eu sei o que tá faltando, é esperança. E aí eu vou atrás de alguma coisa que me ajude nisso. Esse livro mesmo veio do momento que eu precisava muito de esperança. E ele realmente me ajudou, me levantou, assim, me conversou comigo. Conversou comigo como se a gente estivesse ali num papo mesmo. E é muito interessante porque a gente fala de esperança como se a gente estivesse falando de uma emoção apenas, né? E não é a esperança, ela pode ser até um movimento, né? Um comportamento, por exemplo, né? Eu achei muito legal esse exemplo do luto. Quando a gente perde alguém, quando alguém falece, né? E as pessoas chegam pra gente e falam assim: você tem que ser forte. Eu ouvi isso quando eu perdi meu irmão mais velho, falecido. E eu lembro que eu peguei o primeiro avião pra ir pra lá e tudo, e cheguei no velório. E me abraçaram, a primeira pessoa que me abraçou, que veio me cumprimentar, assim, falou assim: seja forte, Isis. Daí eu assim, da onde que eu tiro força? Não tem isso, sabe? E eu falo de movimento porque a gente precisa naturalizar um pouco mais essa humanidade que não é forte. É uma humanidade que, assim, eu sinto, eu sinto. E se eu sinto, não tem por que eu esconder. Se eu sinto, não tem por que eu querer transformar em outra coisa. Tô sentindo tristeza, tô sentindo luto, tô sentindo desesperança, tô irritada, enfim, tudo isso acontece, nós somos humanos, né? Nós somos seres cheios de emoções, de sensações, de infinitas possibilidades emocionais internas e que a gente exterioriza muito. E percebo que hoje em dia nós estamos vivendo em dias, em tempos que a gente não pode mais falar das nossas tristezas, né? Porque contagia. Tá? As pessoas não querem
falar sobre alguns temas, porque elas vão ficar tristes também. Porque, eu não quero essa energia, não quero essa vibe. Só que assim, se a gente não ouve um ao outro, se a gente não dá atenção mínima, uma atenção assim, básica, um pro outro, o que a gente vai ser? Aonde a gente vai chegar com isso? Não dá, gente, não dá. A gente tem que estar disponível. Não digo 100% do tempo, não digo que não vai ter momentos que a gente vai estar muito mal também, não vai conseguir lidar com a dor do outro. Mas digo assim, de realmente estar se importando com a dor da outra pessoa, sabe? Que pode ser uma dor conhecida sua e pode não ser também. E a gente sempre aprende muito com os outros. A gente aprende muito. E, inclusive, eu lembro nesse período da minha vida, já faz um tempo, que eu fiquei muito abalada por muito tempo. E eu me isolei. Por quê? Porque eu achava que ninguém queria saber sobre isso, porque a morte traz muita coisa pesada, né? Assim, difícil de lidar. Principalmente para quem nunca passou por um luto, alguma coisa assim. Ela vem como um sopetão, assim, né? E traz traz essa realidade, assim, né? De frente, de que as pessoas partem, de que a vida acaba, de que essas coisas acontecem. Então, ninguém quer se colocar no seu lugar nesse momento, porque é muita dor. Todo mundo sabe que é muita dor, né? Mesmo não tendo passado. Então, é uma coisa assim que eu falo. A gente precisa aprender, de repente, até falar pra outra pessoa assim: vem cá, chora aqui, chora, solta, põe tudo pra fora. Não precisa ser forte, você não precisa ser forte, eu tô aqui com você. Imagina que gostoso ouvir isso, que delícia. Mas aí que tá, o ponto é, não espere ouvir, não espere ser apenas ouvinte. Eu queria que alguém fosse assim comigo. Seja exemplo, seja a pessoa que é assim. Que daí você ensina, que daí você mostra, que você traduz um pouco de humanidade ali. Então, assim, sejamos o que a gente quer que sejam com a gente. Essa é a parte principal da coisa toda. Porque a esperança tá nisso. É igual quando a gente fala de corrente do bem, né? Vamos fazer uma coisa boa para alguém, que essa pessoa vai aprender e vai fazer outra coisa boa para outra pessoa, que vai fazer outra coisa boa e vai aumentando e vai se ramificando. Corrente do bem. Então vamos falar da corrente de esperança, porque a gente precisa, principalmente, não sei se nos tempos atuais ou se a vida sempre foi assim, eu acho que sempre foi assim, porque sempre existiam as coisas que existem hoje, talvez sem inteligência artificial, talvez sem um tanto de essas tecnologias, mas muitas coisas sempre existiram. Então, vamos ler um trechinho que eu quero trazer para vocês, que é muito bonitinho e interessante. Olha só. Aqui nesse canal eu falo muito de mudanças, né, gente? De superar, né? De você se transformar no que você sonha, almeja em ser. Eu falo muito sobre tudo isso aqui. Então, esse livro veio assim, sobre tudo mesmo. Então, nesse trechinho aqui, eu acho que cai super bem. Ouça com atenção. Você merece caminhar rumo a novas esperanças de vida. Há sempre motivos que podem estar escondidos para se buscar algo realmente diferente, inovador e inesperado. Perguntar-se é uma forma de escavar até reencontrar estas partes de você. Né? Parar, se ouvir, ter um ócio, ter um silêncio e escavar até lá. Que aspectos de sua vida, pessoais, familiares, profissionais, de estrutura social, etc., te expulsam imaginariamente da vida que você tem no momento presente? O que é mais amedrontador? O que é? O que lhe provoca sensações ambivalentes que juntam no mesmo instante o mesmo tanto de vontade e de receio? Essa é uma boa, gente, porque eu passo por isso muitas vezes. É tipo, que vontade,
Mas agora, depois dos 40, eu mudei um tanto sobre isso e o receio vem junto. Não como medo, muitas vezes, mas um receio mesmo, assim, vamos lá. Volte em alguns momentos de real transição em sua história, em que você viveu um imperativo de mudança, quando não havia alternativa a não ser andar na única direção que lhe parecia possível. Que pessoas lhe foram suporte, do menor ao maior grau de importância, para que você pudesse conseguir fazer essa transição com elas? Lembre-se não somente dessas pessoas, porque a função delas não foi total. Você foi protagonista também da sua própria jornada. Sempre somos, né? O caminho que você percorreu foi feito na pele de uma pessoa refugiada. E o resultado do que você conseguiu produzir, por mais efêmero que tenha sido, se chama esperança. Esse trecho é... Olha, Alexandre, sério, é lindo demais. É lindo demais porque me toca em muitos aspectos, me atravessa em muitos aspectos, porque eu fiz muitas mudanças e tem muitas coisas que me pegam assim profundamente. E olha que lindo esse meu essa parte do livro, como ela ficou. Como eu não quero ler muito para vocês, né, para o vídeo não ficar muito longo e para não contar o livro inteiro, embora não seja uma história, né? Mas olha só. Ai, nem comecei a ler ainda, já tô assim, ó. Parece um abraço quentinho, gente. Seja a beleza e o alimento. Isso é a minha cara, total. Ser flor é ser beleza. Há belezas em nós que querem e podem ser exibidas sim. Mostrar-se, querer ser visto, é uma necessidade humana. Você pode escolher para quem, de modo, mas mostre-se. Seja beleza para outro. Essa parte é muito bonita. Tem até outro vídeo aqui no canal que eu já filmei, que eu já falei sobre isso, que eu falo sobre cercar-se de beleza. E não é só externa, né? Ela é parte de dentro, parte do coração. Então, a gente vê o mundo a partir do nosso coração, né? Então, se a gente tá cuidando, tá fazendo, tá ajeitando as coisas aqui dentro, as coisas vão ficando muito boas por fora, muito melhores. Qualquer beleza nos serve. Não é vaidade entender o próprio valor. Não é vaidade. Há pétalas de você esperando para embelezar o mundo. O mundo anda precisando demais da sua beleza. E você é reserva ambulante disso, dessa materialidade. Essa materialidade. Nós, né, seres. Coloque no mundo. Haverá um beija-flor, um só que seja, que fará par com a beleza disponibilizada por você. Toda beleza é convite para um beija-flor. Ai, que fofo. Quem toca o meu coração? Quem eu desejo nutrir com a seiva que mora em mim? Que tipo de gente, bicho, planta, pedaço da natureza me dá vontade de ter por perto? A solidariedade não é necessariamente com humanos. Há gente que prefere o recolhimento com bicho e planta, com rio e pedra. Tudo bem? Quem disse que nós, humanos, ganhamos a roda da vida, sendo o centro do universo? É isso o que tem nos nutrido. É você achar o que te nutre para você poder nutrir. Isso é muito bacana, muito bonito. Você já tem sabedoria acumulada o suficiente para entender que tipo de outro você quer ter por perto. Eu vou ler de novo para vocês. Vocês anotam essa frase aqui, ó. Você já tem sabedoria acumulada suficiente para entender que tipo de outro você quer por perto. Tem, né? Temos. Nutrir é colocar em verbo. Em ação, o desejo de ser para o mundo. Nutrir, ser fruto, é das belezas mais indizíveis do humano. Leiam,
Alexandre Coimbra Amaral. Leiam A Esperança a Gente Planta. Fica aqui minha recomendação desse livro perfeito, que mexeu muito comigo e eu poderia ler ele inteiro para vocês, fazer um audiobook aqui. Mas vou deixar para vocês lerem. Se gostaram, comentem, por favor, porque é um tema que eu amo, né? Gosto muito de trazer livro para vocês. E esse é um que eu li pensando no vídeo. Então, assim, sabe? Quando você lê e você quer muito compartilhar, é isso. Então, compartilha também. Se você conhece alguém que gosta muito de livros, de leituras, de dicas, inclusive, né? Porque é uma dica de ouro esse aqui. E é brasileiro, é nosso, é muito bom e é esperançoso, porque põe beleza nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Compartilha com quem você acha que vai gostar, ou num grupo de leitura que você tem. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.